A paz de Deus, irmãos. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi o meu deserto. Agora em novembro faria 4 anos, né? Eu entrei no deserto em 2021. Mas antes de começar a relatar, eu quero falar para vocês um versículo de Gênesis 12, 1-3, que fala assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E essa passagem, né, esse versículo da Bíblia, ele falou muito comigo, né, muito ao meu coração, quando eu estava no deserto. Eu entrei no deserto em 2021, meu esposo, ele saiu de casa, né, eu sou viúva, tá, irmãos? Eu tenho 2 filhos, né, do meu primeiro casamento. E lendo, né, algumas mensagens, alguns vídeos assim, eu me deparei que a gente sempre fala que, mas eu não fiz nada, estava tudo muito bem, nós não brigávamos, né, a gente se dava super bem, e eu também tinha, né, essa visão de que nós estávamos muito bem. Na verdade, irmãos, eu e meu esposo, a gente tinha algumas pendências, né, algumas coisas assim para serem resolvidas, né, no tempo do Senhor. E eu lembro que em 2021, né, nós fomos comemorar o nosso aniversário, nós fazemos aniversário próximos, e nós fomos comemorar. Eu não estava trabalhando, né, e então meu esposo, ele estava de férias e nós fomos viajar. E tudo correu bem, né, estava tudo certo, né, inclusive no dia do meu aniversário, meu esposo, como sempre fazia, me pediu em casamento, mas eu nunca levei muito a sério. Não sei se por medo, eu não sei explicar, irmãos, né? Mas eu sempre desconversei, sempre. Eu, como falei, sou viúva, né? Eu fui casada por 20 anos, mas eu também não casei com meu esposo, né? Nós morávamos juntos, né? E eu tenho um casal de filhos. Então, em 2021, como tudo começou, o meu filho, irmão, né? Eu tenho um filho e eu me lembro que nós estávamos em fevereiro, próximo do carnaval, eu, meu esposo e minha filha conversando, estávamos comendo uma pizza e o meu filho chegou, né, dos bailes de carnaval. Meu filho chegou muito alterado, ele tinha bebido muito, e aí meu filho entrou em casa e a minha filha, né, falou para ele que era para ele lavar as mãos antes dele comer, né? E aí o meu filho, como estava muito alterado, foi para cima dela, né? E começou a brigar com a minha filha, avançou em cima dela, e aí foi uma confusão, né? Foi a maior confusão. Eu fiquei assim muito assustada, né? Confesso aos irmãos assim que eu nunca tinha presenciado aquilo na minha casa, assim, com os meus filhos, porque os meus filhos, eles tinham um relacionamento de muito amor, de muito respeito, né? Eu ensinei eles a respeitar um ao outro, jamais gritar, jamais levantar a mão, né? Eu não permitia assim entre eles. Então eles tinham muito respeito. E aquele dia o meu mundo desmoronou, né? Então ali já começava o meu deserto. O Senhor retirando as escamas dos meus olhos, né? Por que eu estou falando isso do meu filho? Porque quando o Senhor nos leva para o deserto, irmãos, não é só sobre casamento, né? Eu quero dizer aos irmãos que o meu casamento, ele só foi mais uma coisa que o Senhor queria tratar, né? Na verdade, o Senhor queria tratar muitas coisas em mim, na minha família. O Senhor não perde, irmãos. Quando Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele não perde os seus escolhidos.
né? Então, ele tem um tratamento e a gente precisa passar, né, por esse tratamento. Então, em 2021 aconteceu isso, né, em meados de fevereiro. O meu esposo ficou muito chateado, mas eu também, né, minha filha ficou chateada por eu não ter tomado uma postura, né, e a minha filha, em maio, acabou casando, né, com o meu genro. Eles já namoravam há bastante tempo, só que eu vi que a minha filha, ela não queria ir embora, ela ia casar, mas ela não queria ir naquele momento, né, então minha filha chorou muito. A gente ajudou, né, eu e meu esposo a fazer a mudança, e eu sempre via minha filha chorando, mas eu não tinha, né, irmãos, um posicionamento. Eu não era uma mulher sábia, uma mãe sábia, uma esposa sábia. Então, o meu lar, ele estava desmoronando, né, ele já vinha desmoronando. E aí, minha filha casou em maio. Quando foi próximo do nosso aniversário, como eu falei, nós fomos viajar, tudo, mas eu já estava sentindo meu esposo muito estranho, muito diferente, né? E o meu esposo sempre foi assim, muito calado, muito caseiro, né? Por conta de algumas situações que ele tinha vivido e tudo mais. Então, ele sempre falava que quando eu estava na minha família, eu era uma outra pessoa. E eu mudava, ele não me reconhecia, né? Então, assim, eu venho de uma família totalmente desestruturada. Eu sou a penúltima filha da minha mãe, né, dos meus pais, e eles eram separados e moravam na mesma casa. Então, a nossa vida foi muito conturbada, com polícia, muitas brigas, né? Meu pai bebia muito, então os meus irmãos mais velhos e as minhas irmãs logo se casaram, foram embora porque não aguentava essa situação. E eu fui vivendo com aquilo, com aquela situação de bebida e tudo mais, né? Mas eu sempre me voltei assim para Deus, porque eu não aceitava aquela situação, né, de estar vivendo naquela situação. Então eu ia para a igreja, né, os meus pais, a minha família não frequenta igreja nenhuma, não são de religião nenhuma, né, eles falam que acreditam em Deus, mas assim, como todo mundo, né, como as pessoas, procuram Deus nos momentos mais difíceis, mas depois acaba esquecendo, né, é uma coisa passageira. Então eu comecei a frequentar a igreja católica, eu fui professora de catecismo, né, por muitos anos, mas depois adolescente, eu saí, não quis mais saber de ir para a igreja, e aí fui buscando outras denominações da minha vida, mas eu sempre tinha um vazio, né, um vazio dentro de mim. Eu buscava alguma coisa que não me preenchia. Então eu acabei saindo, né, dessas denominações e não procurei mais a Deus, não frequentei mais. E aí, né, o meu marido ficava sempre falando isso, que ele ia embora, né, que ele ia embora, mas eu não acreditava que meu esposo fosse embora, né, porque aos meus olhos nós estávamos muito bem, então assim, ele não tinha motivos para estar indo embora, né, e aconteceu que em novembro meu esposo pegou as suas coisas, falou que não dava mais certo, pegou as suas coisas e foi embora. Irmãos, eu em 2021 eu estava desempregada, né? Eu saí do serviço para cuidar da minha mãe, levá-la ao médico, porque minha mãe estava doente, né, acamada. E aí eu precisava saber o que a minha mãe tinha, porque minha mãe era uma pessoa muito de fazer as suas coisinhas, né? Minha mãe nunca ficou assim acamada. Então eu tinha saído do serviço em 2020. E aí só estava eu e o meu filho em casa, né? E eu tinha saído tudo, né, para acompanhar minha mãe numa consulta.
E aí quando eu cheguei, tinham tentado entrar na minha casa. O meu filho, inclusive, estava dentro de casa, arrebentaram o meu portão, né, que é automático, né, lembrei muito da Sol, das coisas que também aconteceram com ela. E aí eu acabei ligando pro meu esposo, falei um monte de coisa, como se ele tivesse culpa, né, irmãos? Despejei nele o que o coração estava cheio, como as meninas falam, né? Então, fiquei com raiva também porque ele nem ligou, não estava nem aí, né? E nisso eu, desempregada, né, sem trabalhar, mandei arrumar meu portão e o meu filho em casa. O meu filho, ele sempre ganhou muito bem, irmãos, mas ele não ajudava em casa. Né? Então, assim, ele ficava até tarde jogando videogame, ele bebia muito, né? Às vezes as pessoas me ligavam porque ele estava no metrô, né, bêbado e essas coisas. Só que, como eu falei para os irmãos, eu não conseguia enxergar algumas coisas. E aí, eu comecei a conversar com o meu filho, que ele precisava ajudar em casa e tudo mais, né? Um dia eu estava numa cabeleireira, minha amiga, e entrou uma senhora, né? Lembrando para os irmãos que eu não estava frequentando nenhuma denominação. E aí eu estava lá esperando para essa minha amiga vir pintar o meu cabelo, e entrou essa senhora, eu já conhecia, já tinha visto, e a minha amiga falava, hoje ela vai pegar você, hoje ela vai te pegar, né? Ela fazia capelania e tudo mais, né? E aí ela pegou, eu estava sentada na cadeira assim, ela veio perto de mim e começou a falar que o Senhor, ele tinha um propósito na minha vida e que ele ia colocar tudo no lugar, mas que ele precisava tirar tudo que estava errado, em desagrado, né, para poder arrumar tudo de novo. E que era para eu confiar que o Senhor ia trabalhar na minha vida, né, que Ele ia trabalhar sim na minha vida, né, e que tinha coisas que não estavam agradando ao Senhor. Mas eu assim, escutei, né, até ela me convidou para ir numa igreja, a gente combinou, né, eu fui a essa igreja, né, com essa irmã, e aí lá no culto também, o pastor, eu fui pedir para ele orar por mim, e ele falou também muitas coisas, né, e aí eu voltei para casa e comecei a ir para a igreja, né, aí o desespero era tamanho, eu fui na igreja do meu esposo, depois eu comecei a ir nessa igreja que essa irmã tinha me convidado, né, e aí chegou o final de dezembro, né, o meu esposo tinha ido viajar, e quando ele voltou do Natal, eu fiquei sabendo que ele estava com Covid. E aí eu fui, né, lá onde ele mora, né, onde ele morava, quer dizer, eu fui até onde ele morava, eu fiquei lá num portão, né, mandei mensagem e tudo, ele mandou eu ir embora, né, foi super grosso, mas eu continuei no portão. Aí eu fiquei esperando uma pessoa chegar, né, e a pessoa abriu o portão e eu acabei entrando, né, e aí eu bati na porta dele, ele ficou muito bravo comigo, falou que se eu não fosse embora, ele ia fazer um escândalo, né, porque era para eu ir embora, que ele não queria me ver. E eu continuei lá. Aí ele pegou, acabou saindo, né, não me convidou para entrar dentro da casa, né, do apartamento dele. Nós ficamos na escada e aí aquele dia meu esposo despejou tudo e mais um pouco, né, o que desagradava ele e o que ele estava pensando de mim. Falou muita coisa, irmão, muita coisa, muita coisa. Eu fiquei perdida. Eu voltei para casa, chorei, né, e foram dias assim muito difíceis, eu emagreci muito, eu não saía do quarto, eu não fazia nada, né, o meu filho aqui, só eu e meu filho, e eu não fazia nada, não respondia a ninguém, só dentro do quarto. Emagreci demais, entrei numa depressão, aí minha filha veio com a minha sobrinha, a minha filha chorou muito, minha sobrinha, e a gente conversou,
né? Minha filha voltou para casa dela muito triste, muito preocupada comigo. Eu acabei indo aos pés do Senhor, né? Fui orar e ali eu fui para o YouTube, coloquei no Google assim, não me lembro, né? Não me recordo. Eu sei que apareceu restauração de casamento. Eu acabei entrando no YouTube e aí apareceu o canal da Sol, o canal da Elaine. Eu assisti alguns vídeos da Sol, né? Para eu poder entender. Depois apareceram outros, né, outros canais assim, mas o Senhor tocou muito no meu coração com o canal da Sol. Então eu maratonei todos os vídeos dela, como todo mundo faz, né? Depois a Sol, eu perguntei como podia, né, para entrar no grupo dela, eu vi os comentários e aí eu mandei um e-mail, né, para ela e continuei maratonando. E nisso, irmãos, chegou o Natal, né, de 2021, minha filha passou para me buscar, eu fui para a casa da minha mãe e o ano novo eu não quis sair para lugar nenhum, os meus filhos viajaram e eu fiquei sozinha, né, na minha casa com a minha cachorra e sozinha, maratonando todos os vídeos da Sol, né, fui buscar como eu orava, como eu jejuava, como eu fazia propósito, porque eu perguntava para as irmãs na igreja, ninguém me explicava, né, então eu fui buscar sozinha, né, fui buscando e fui aprendendo. E aí eu comecei 2022 fazendo propósitos com o Senhor, buscando o Senhor às madrugadas, né, maratonando tudo que tinha no YouTube, assim, para eu poder aprender, né, e fiz, né, os jejuns que tinha lá no blog da Sol, né, lendo todos os relatos que tinham lá no blog para eu poder aprender como me direcionar, como buscar o Senhor. E assim o Senhor foi fazendo na minha vida e trabalhando, né, lembrando os irmãos que eu estava desempregada e quando foi em janeiro, né, de 2022, eu estava em oração, eu tinha feito uma inscrição, né, para a prefeitura, e eu trabalhava no estado, no particular, né, e estava fora dos dois, né, e aí eu tinha ido na igreja, né, e tinha pedido para o pastor orar por mim, para que Deus abrisse uma porta de emprego, que eu precisava muito voltar, né, a trabalhar. E então eu fiz essa inscrição na prefeitura e era meu sonho, irmãos, porque as minhas amigas trabalhavam na prefeitura e eu sempre pedia, né, assim, que eu queria muito trabalhar na prefeitura, muito. Então eu fiz essa inscrição e aí quando eu vi a minha classificação eu estava muito distante, né, eu estava muito longe, né, eu era mais do que o número 100. Eu falei, não vai chegar na minha vez. Aí eles começaram a chamar e eu vi no finalzinho de fevereiro que ia chamar até mais ou menos próximo do meu número, né? Então eu fui, né, lá para levar as documentações e tudo. E quando eu cheguei nesse lugar, irmãos, eu estava num lugar errado. Eu via que as pessoas não tinha ninguém, né? E o guarda tinha me falado que era ali. Aí eu voltei e perguntei para ele, né, sobre essa inscrição que eu tinha feito. Ele, não é aqui não, é do outro lado. Eu saí correndo, né, porque já ia dar o horário, né, de entregarmos os documentos. Quando eu entrei nesse outro lugar, que eu olhei, tinha muitas pessoas, muitos irmãos, muitas pessoas. E as pessoas conversando, era número 1, 2, 3, eu falei, não vai chegar em mim, não vai chegar, né, assim. Aí eu mandei uma mensagem para aquela irmãzinha, né, que tinha falado comigo lá no salão de cabeleireiro, pedindo para que ela me apresentasse em oração, né, para que o Senhor me abençoasse com essa porta de emprego. E eu fiquei quieta, né, lá no cantinho, conversando com Deus,
né? E eu vi aquele monte de gente e as horas foram se passando. Aí daqui a pouco o supervisor veio e começou a dar algumas recomendações, alguns recados, e aí começou a esvaziar, irmãos. As pessoas começaram a levantar, começaram a ir embora, embora, embora. Quando eu olhei assim, tinham pouquíssimas pessoas, né? E tinham poucas aulas também. Mas eu falei, eu vou ficar, eu não vou embora, né? Eu vou ficar até o fim, porque eu sei que o Senhor está comigo, Ele vai abrir essa porta para mim. E eu fiquei, irmãos, e aí o moço acabou me chamando, e aí ele atribuiu as aulas para mim. Depois eu fui para a escola, quando eu cheguei na escola eu descobri que ele tinha atribuído errado, né? Que as aulas que ele me atribuiu já tinham sido, né, atribuídas para um outro professor. E eu permaneci nessa escola. Depois de um tempo eles acabaram me transferindo, né, para uma outra escola, né, muito acolhedora, e eu permaneci. E eu agradeci muito porque eu sabia que era o Senhor que já estava começando a trabalhar comigo. Mas eu ainda assim, né, irmãos, mandava mensagem para o meu esposo, eu ligava, ele não me atendia, né, eu estava bloqueada, né, para ele não me atendia, ele não respondia, e eu emagrecia cada vez mais, né, eu me desesperava, mas eu ia para a igreja, né, buscar a palavra, e nisso eu comecei a participar de vários grupos de oração, conheci muitas irmãs, né, fui para montes, para várias igrejas, né, várias denominações, andando, caminhando com essas irmãs. E como as meninas falam, né, até o rapaz do Uber sabe da nossa vida, né, o desespero é tamanho. E aí eu comecei a perceber que as pessoas olhavam assim para mim, me julgando, né? Então assim, eu não me sentia mais confortável em alguns lugares. E eu fui mudando, fui saindo. E nisso que eu fui mudando, né, que o Senhor foi mudando, eu também parei de falar. Eu não falava mais nada, né? Nada. Então era eu e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Né? E aí eu fui buscando ao Senhor, jejuando mais, né? Clamando mais ao Senhor, fazendo mais propósitos, e o Senhor foi me direcionando, e eu pedia para Ele sabedoria, né? Direcionamento, e Ele foi me encaminhando. E aí eu me lembro, né? Que num desses grupos, e eu quero falar para os irmãos assim, tomem cuidado, né? Com o que as pessoas falam para vocês. Eu vejo muito lá no grupo, né, do WhatsApp, o pessoal comentando que a família fica dando palpite, né, que os amigos, que não sei o que. Irmãos, tomem cuidado, né, busquem sempre a resposta do Senhor. Ele fala para você num versículo, se você abrir a Bíblia, ele fala num louvor, ele fala num culto, ele fala para você de todas as maneiras, todas. E aí, participando desse grupo de oração, eu chamei, né, conhecia uma senhora que falou que vinha na minha casa para fazer uma oração, tudo, né, e aí eu convidei e ela veio, né, eu nessa época desci as águas, né, e comecei a mudar algumas coisas, né, e aí eles vieram na minha casa, então assim, no meu quarto, né, tinha fotos ainda, né, minha e do meu esposo, e essa irmã foi orar no meu quarto, tudo, né, e aí eles oraram em cada cômodo da minha casa. E no término, né, da oração, ela falou para mim que era para eu tirar todas aquelas fotos porque meu esposo não ia voltar. O nosso ciclo tinha se encerrado. Irmãos, eu não aceitei, eu não peguei para mim aquela palavra. Na minha mente, eu repreendi tudo que ela tinha falado. Tudo eu repreendi. E ainda falou que não era para eu fazer nenhum tipo de oração para o meu esposo, né? Eu repreendi também, e que ele não iria voltar. E aí passou, né, esse grupo de oração. Depois eu conheci um outro grupo, né, que eu fui fazer parte também, com as irmãs, e eles vieram aqui na minha casa, e aí uma irmã também falou que meu esposo não colocaria mais os pés dele aqui dentro da minha casa.
que ele tinha muitas mágoas, muitas lembranças, ele não voltaria. E que era para eu buscar um outro lugar. Eu também repreendi, eu não aceitei essa palavra, né? Eu fui buscar ao Senhor no jejum, na oração, de madrugada, né? Nos meus propósitos, porque eu queria ouvir do Senhor. Eu queria ouvir do Senhor, né? Se era para eu continuar ou se era para eu desistir. E num desses meus propósitos, o Senhor sempre falou comigo, no meu coração, que eu deveria continuar. Continuava, né? Eu e Deus, né? Eu e o Senhor. E isso em 2022 que eu comecei a trabalhar, né? Meu marido começou a se aproximar, a gente conversava, tal, ele ligava de vez em quando, sumia, ligava, sumia, né? E falava sempre para mim que nós não íamos voltar, que ele estava vivendo a vida dele, né? Eu vi algumas fotos, realmente, ele estava viajando, tinha comprado um carro, né? Aquilo me deixou muito abalada. E depois eu parei de olhar, não quis mais saber, né? Eu sofri muitas afrontas, né? De algumas pessoas que ficavam na porta, né? Daqui de casa, falando muitas coisas, que conheciam o meu esposo, né? Falando muitas coisas, sabe assim, me provocando, e às vezes me deixava muito para baixo, né? Eu pensava em desistir. Muitas afrontas, irmãos, muitas afrontas. Mas eu caía, chorava, me desesperava, mas eu ia buscar a palavra, eu ia buscar o Senhor e Ele me fortalecia, né? E eu já estava firme também na igreja, né? Aí em 2022, a gente já estava assim conversando um pouco mais, né? Mas eu ainda assim via no semblante do meu esposo a raiva, o ódio, e ele sempre falava por que eu tinha feito as coisas, por que eu tinha agido daquela maneira, e muitas coisas, né? Uma das coisas assim que eu não valorizava, irmãos, o meu esposo, ele chegava às vezes do serviço, né, assim, no sábado, eu não preparava nada assim para ele comer. De manhã, quando eu não estava trabalhando, ele ia trabalhar, eu não levantava para fazer um café para ele, né? Então, assim, que nem eu falei, ele me pedia várias vezes para nós casarmos, mas eu não ligava, né? Eu não ligava, né? Eu fui deixando. E aí, quando foi em 2022, em novembro, né? Minha mãe ela teve um AVC, e eu estava voltando do trabalho, meu irmão me ligou no meio do caminho, né, e eu dirigindo, fiquei muito nervosa, e aí as minhas colegas que estavam comigo falaram que iam junto comigo, tudo, né, e nesse exato momento meu esposo ligou, e eu contei o que tinha acontecido, e ele falou, né, deixa o carro em casa, e eu vou te buscar e eu te levo. E aí eu falei para elas, né, que meu esposo ia junto, tudo. Eu vim para casa, né, guardei o carro, meu esposo veio, nós fomos até o hospital, né, para ver minha mãe, para resolver as coisas e tudo. A minha mãe ficou internada, né, ela foi transferida para fazer uns exames e nós ficamos aguardando, né, o retorno da minha mãe. Voltamos para casa porque ela ia ficar internada, né, e ali meu esposo acabou sumindo, né, só mandava uma mensagem perguntando da minha mãe e nada mais, né, e ali foram uns 15 dias, né. Quando a minha mãe tinha mais ou menos uns 10 dias que estava internada, eu fui visitar, né, a minha mãe, e estava retornando, né, da visita, e tinha passado no mercado para comprar algumas coisas, e eu estava chegando em casa, o meu esposo me ligou. Ele ligou muito desesperado, né, não conseguia falar tudo, a minha sogra veio a falecer. E eles moravam no interior, né, então o meu esposo contando, eu larguei as coisas tudo aqui correndo, fui lá, né, no apartamento dele, ele estava na porta me esperando, e aí ele pediu se eu poderia ir com ele para dirigir o carro e tudo mais que ele queria ir naquele momento,
né? São 6 horas de viagem e eu falei que tudo bem. Eu liguei para as minhas diretoras avisando, né, do que tinha acontecido e elas falaram que eu podia ir. Eu voltei para casa, peguei algumas coisas correndo e nós fomos, né, lá para o interior. E quando nós chegamos lá, fomos recebidos, né, pelos meus cunhados e a esposa, né, do meu cunhado, do irmão do meu esposo, olhou para mim com cara de deboche, de desdém, irmãos, falando assim: nossa, você tá aqui? Eu não respondi, né? Meu esposo estava segurando assim minha mão, eu não conversei. Mas o que eu quero falar, irmãos, que até família, tomem cuidado com o que vocês falam, né? Tudo. Tomem cuidado, né? Com as coisas que vocês falam, porque assim, da onde você menos espera, né? Vem o bote. E a minha sogra, ela falava muito dessa minha cunhada, né? E como eu, assim, eu não convivia muito com eles, né? Porque nós moramos muito longe, então eu ficava de fora, né? Mas naquele dia eu vi o olhar dela para mim, né? Assim, mas naquele momento eu não respondi e fiquei quieta. E ali nós, no outro dia, fomos pro velório, sepultamento e tudo. Ficamos lá. Viemos embora, né, porque na outra semana era feriado, né, de novembro, nós viemos embora. E quando viemos embora, meu esposo simplesmente sumiu, né, nós chegamos na segunda, na terça era um feriado, meu esposo sumiu. Na quarta-feira, né, eu voltei a trabalhar, quando foi de madrugada, meu irmão me ligou umas 2h30, falando que a minha mãe veio a falecer. E ali eu me desesperei, meu filho estava em casa comigo, acabou ligando, né, para o meu esposo, contando o que tinha acontecido. E aí meu esposo rapidamente veio, né, aqui, buscou nós e fomos lá para casa da minha mãe para resolver as coisas. E ficamos juntos, né, o dia todo, né, meu esposo muito abalado, né, porque uma semana que nós tínhamos sepultado a minha sogra, né, e minha mãe veio a falecer. E aí passou, né, esse finalzinho, né, de 2022, muito difícil para nós, né, meu esposo ficou lá no mundinho dele, no apartamento dele, não ligava, não mandava mensagem, eu também não ficava mandando e nem procurando ele. Em 2023, eu estava num propósito, né, irmãos, e eu estava participando de um culto. E eu tinha saído de casa, né, pensando muito no meu filho. E eu fui buscar, né, uma palavra do Senhor, né, e no culto o Senhor falou muito comigo através da palavra, dos louvores, e eu vim para casa, né, decidida, né, a tomar uma decisão assim em relação à postura do meu filho, né? Porque não era aquela vida que eu queria para ele, aquele círculo vicioso, né? De bebidas e de tudo que eu vivi na minha família. E aí eu cheguei na minha casa, no outro dia de manhã, eu ia trabalhar, eu peguei as contas, deixei em cima da mesa e falei pro meu filho que quando eu voltasse eu queria tudo pagas, todas, nenhuma conta ali sem pagar. Fui trabalhar. Quando eu voltei do serviço, que eu cheguei em casa, meu filho não estava. Aí eu fui procurar o computador dele e eu entendi que meu filho tinha ido embora, tinha me largado, né, ali em casa, com as contas, não perguntou para mim se eu tinha dinheiro para pagar, nem nada, simplesmente pegou as coisas dele e saiu. E eu fiquei sozinha, né, com a minha cachorra em casa, Deus, né, e nisso, irmãos, eu já estava frequentando a igreja, assim, né, já estava tendo muita intimidade, né, com o Senhor, né, eu já tinha entrado no grupo da Sol, do WhatsApp, então eu lia muito, eu aprendia muito, né, com os ensinamentos das meninas, né, da Sol, da Carla, da Nina, né, de todo mundo. E aí eu fui assistindo mais os vídeos, né, ouvindo e colocando tudo em prática. E em 2023, né, meu marido começou a se aproximar mais, vinha,
ia embora, vinha embora, né? Me convidava às vezes para viajar, me convidava às vezes para sair, para jantar. No Dia das Mães, em 2023, ele me convidou para viajar, né? Nós fomos pescar, ele fez um churrasco, né, de Dia das Mães para mim, mas eu não perguntei nada, não cobrei nada, irmãos. E ali nós fomos, né, até o término de 2023. Ele, no final do ano, ele foi viajar, né? Lembrando que no aniversário dele, né, nós fazemos aniversário próximos. Eu nunca deixei de cumprimentar o meu esposo, irmãos, né? Como ele já estava vindo mais aqui, né, na nossa casa, então eu fiz um bolo, né? Comprei um bolo de aniversário para ele, tudo, né? Ele tirou fotos e aí no meu aniversário também ele me cumprimentou. E no final do ano ele foi viajar, né, para a família dele. Eu não quis ir para lugar nenhum, fui para a igreja, né, voltei para minha casa. E aí em 2024 as nossas aproximações elas começaram a se intensificar. Eu continuava bloqueada no WhatsApp dele. No começo das minhas orações eu pedia muito para que o Senhor, né, me desbloqueasse do WhatsApp dele. Então nós conversávamos por mensagem, ele me ligava, né, e eu intensificava cada vez mais as minhas orações. E eu profetizava, né, na minha casa. Eu tenho um balcão na cozinha, né, que eu sento para tomar meu café, fazer as minhas refeições, e eu profetizava que nós íamos, antes de trabalhar, tomar nosso café juntos, né, sairíamos juntos para trabalhar, e na mesa, em todos os lugares, né, eu me lembro muito da Neudiane falando sobre isso, e eu comecei a fazer, irmãos, e nós, né, teve algumas coisas que eu pedia para que o Senhor não permitisse que meu esposo levasse de casa quando ele saiu. E aí um belo dia meu esposo ligou, falou que vinha buscar, e assim, irmãos, aquilo me deixou muito ruim, muito mal. Eu chorava, mas por que eu tô falando? Porque o inimigo, ele pega aquilo que a gente mais tem medo, né? Então, meu esposo acabou levando as coisas, né, e eu fiquei mal, só que eu me fortaleci e eu comecei a profetizar que tudo voltaria de novo, que aqui era o lugar e que as coisas que ele levou, elas voltariam, tudo. Então eu profetizava em todos os lugares, irmãos, todos. No guarda-roupa, meu esposo tinha deixado, né, algumas roupas, eu profetizava na roupa dele, em tudo. Na mesa, né, que nós estaríamos sentados, que nós estaríamos conversando, e eu falava, eu acordava às 3 horas, eu andava pela casa inteira, eu profetizava, eu orava, eu clamava, fazia todos os propósitos do grupo, e fui trabalhando, fui ganhando intimidades com o Senhor, né, fortalecendo. E aí, a Sol sempre falava no grupo que nós tínhamos que ocupar a nossa mente. E acho que eu ocupei demais, irmãos, porque aí eu me matriculei na faculdade, eu fui fazer 2 faculdades ao mesmo tempo e uma pós. Eu quase enlouqueci, mas eu precisava muito ocupar a minha mente, porque os finais de semana para mim eram terríveis, né? Então eu ficava sozinha, minha casa é enorme, eu chorava muito, eu ia para a igreja, eu congregava, eu voltava, e assim, né? Aí o Senhor me apresentou, né, uma serva de Deus, e acabei, né, aceitando o convite dela para ir para a igreja dela, né? Eu fui, e quando eu coloquei os meus pés, eu sou muito da palavra, irmãos, eu busco muito a palavra, e o Senhor falou comigo tremendamente na palavra, e ela olhou para mim e ela falou assim, ela não sabia de nada, né, porque eu não queria mais contar nada para ninguém, e ela falou para mim, o Senhor está falando com você.
Aí eu falei, né? E ela, o Senhor tá falando com você. E aí eu fiquei, né, meditando naquela palavra do Senhor e voltei para minha casa, né? Continuei as minhas orações, meus propósitos, e o Senhor foi trabalhando, irmãos. E aí nós começamos a nos aproximar mais, né? Meu esposo começou a vir mais aqui na nossa casa, né? Ele vinha mais, ele dormia algumas vezes, né? E falava que o nosso ciclo tinha se encerrado, que era para eu viver minha vida, que ele estava vivendo a dele, né? E assim foi indo. E no final de 2024, eu até coloquei no grupo, né, que nós tínhamos passado o Natal e o Ano Novo juntos. Eu tinha pedido para o Senhor para que nós não ficássemos distantes, né? E aí o meu esposo, na véspera de Natal, né, eu não sabia se ele queria ir, né, se ele ia ficar sozinho, né, por conta ainda da perda da mãe dele. Então eu estava preparando as coisas, né, para ir lá na casa da minha mãe. E aí com a minha filha, minha sobrinha, né, eu tenho uma irmã que ela fazia um tratamento do câncer, minha irmã mais velha. E aí nós costumamos ficar com ela para não deixar sozinha, né, que ela já tem quase 70 anos. E aí eu estava aqui em casa fazendo as coisas, meu esposo ligou, perguntou, eu falei que nós íamos na minha mãe, mas que eu não tinha convidado, porque eu não sabia se ele queria ir, né? Aí ele falou assim, nossa, você não me convidou? Eu falei, não, mas eu não sabia a sua resposta. Ele falou, eu vou junto, ou você não quer? Eu falei, claro que eu quero, pode ir, né? Você será muito bem-vindo. E o meu esposo foi. Só que assim, né, na hora eu fiquei muito feliz e tudo, né, irmãos? Mas depois olhando as fotos, eu vi meu esposo assim muito distante, né? O semblante do rosto dele não era um semblante de uma pessoa que estava feliz, né? Que realmente estava ali comigo, né? Meu esposo ainda estava muito opresso, muito, né? A mente dele estava um turbilhão. Em Natal, assim, né? Nós passamos juntos a véspera, o dia, né? Ficamos lá, tudo aqui em casa, ele dormiu, tudo, depois foi embora. Aí o ano novo nós não fomos para lugar nenhum, ele falou, vamos fazer um churrasco, né? Aí fizemos um churrasco aqui em casa, ele ficou aqui, né, tudo, na véspera de ano novo, mas não tirou uma foto comigo, meu esposo não quis tirar foto comigo. E no dia 1º também, né, mas eu sentia meu esposo muito longe, irmãos, muito opresso, muita coisa na cabeça. E ele começou a falar muitas coisas, ele ia passar por uma cirurgia, né, e ele estava preocupado com a cirurgia, mas que ia ser um ano de virada para ele falava, que 2025 ia ser um ano de virada, e que o nosso ciclo tinha se encerrado, que nós não íamos voltar. E tudo bem, irmãos, eu fiquei chateada, claro, né, chorei, mas eu tinha uma palavra que o Senhor tinha me dado, que Ele ia restaurar, Ele ia restituir tudo, Ele ia colocar tudo no lugar. Então eu já não estava mais tão assim, desesperada, porque eu sabia que o Senhor estava trabalhando nos detalhes, né, da minha casa, da minha família. E aí em janeiro meu esposo, no finalzinho, fez uma cirurgia, eu não liguei, não perguntei, né, não queria falar comigo, eu não liguei, não perguntei. E depois, passado um tempo, né, ele me ligou se eu poderia ir buscá-lo, que ele estava com muita dor, né, ele estava depressivo, e eu fui buscá-lo, trouxe para casa aqui, ficou aqui, né, depois foi embora, fui levá-lo, né, ele ainda estava se recuperando, né, ia fazer fisioterapia, e aí nossa aproximação. E eu lembro que um dia nós estávamos num domingo, num sábado, sentado no sofá, e o meu esposo, ele desatou a chorar, irmãos. Ele começou a chorar, né, e eu fiquei parada olhando para ele. Não perguntei nada, né, deixei ele à vontade. E aí ele olhou para mim e ele falou assim, tudo que eu tinha falado, que eu ia fazer, deixar de fazer, parece que o Senhor tinha um trabalhar na minha vida que ele brecou tudo. Irmãos, meu esposo começou a falar tanta coisa
que nas minhas orações eu tinha pedido para o Senhor. Tudo que eu tinha conversado com o Senhor, o meu esposo falou. Ele abriu assim, ele rasgou o coração dele, me contando tudo. Tudo, sabe, assim, eu pedia muito para que o Senhor mostrasse para ele as coisas, né, que as escamas dos olhos dele caíssem, que o Senhor fosse trabalhando no coração dele, né, gerasse perdão, arrependimento, colocasse amor, e o Senhor foi trabalhando, e ele foi me falando assim, né, e assim eu comecei a chorar, mas eu não falei nada para ele, assim, né, mas eu sabia que aquilo era resposta de oração para mim. E aí, passou, né, esse dia tal, ele estava fazendo fisioterapia, ele voltou a trabalhar, né, ele voltou a trabalhar e depois teve um dia que ele passou muito mal, né, eu estava no shopping com a minha filha, ele ligou se eu poderia buscá-lo, né, porque ele estava passando muito mal. Eu vim para casa, deixei minha filha aqui em casa e fui buscar o meu esposo. Levei ele até a casa dele, depois no outro dia eu levei ele no hospital, que ele não estava muito bem, e a gente começou a se falar mais por mensagens, né, ele me ligava e foi indo. E assim a gente começou a se aproximar, começou, né, a ficar aqui. Eu nunca proibi meu esposo de ficar aqui em casa. Ele é o meu marido, né? Então a gente se relacionava assim, né? Quando ele vinha aqui, eu sempre me arrumava, sempre estava bonita, cheirosa, né? E nunca falei não assim pro meu esposo, né? Mas eu quero dizer que cada pessoa conhece, né? Você sabe até onde você pode ir. E eu perguntava sempre, né, para Deus se eu estava no caminho certo, se eu tinha que continuar, né, ou seguir minha vida sozinha. Então, como eu falei para os irmãos, o Senhor sempre foi me direcionando em tudo, né. Eu falava para o Senhor que eu não queria outro esposo, né, não queria uma outra pessoa ao meu lado que não fosse o meu marido. E o meu esposo, em agosto, eu estava num propósito, e aí eu conversando, né, com o Senhor, eu decidi fazer uma pergunta, né, para o meu marido, o que nós éramos, né, porque ele vinha, dormia, ia embora, tudo, então, como era, o que nós éramos, né, e aí meu esposo falou, por que você está perguntando? Eu falei, porque eu não vou ficar só ficando com você, você não vai vir aqui, a gente fica, você dorme e vai embora, né, eu queria saber o que nós somos. Aí ele falou, vamos namorar, né, eu falei, namorar? Ele falou assim, vamos voltar, vamos namorar. Eu falei, tudo bem, então vamos namorar, isso em agosto. Aí o meu esposo começou a dormir aqui, 3, 4 dias na semana, ia embora um dia, vinha no final de semana. E quando ele dormia aqui, né, às vezes eu entro mais tarde no meu serviço, eu acordava cedo, eu preparava o café do meu esposo. Lembra, irmãos, que eu pedia para o Senhor, eu profetizava, que no balcão da minha cozinha nós íamos tomar o café juntos. E eu levantava, eu preparava o café do meu esposo, né? Eu mandava mensagem para ele, se ele queria passar para jantar antes de fazer as coisas dele, né? Então ele passava, ele jantava, ia fazer as coisas dele, depois ele vinha para cá. Aos sábados eu mandava uma mensagem, né, se ele queria vir almoçar, que o almoço já estava pronto, né? Então ele passava aqui e quando era à tarde ele voltava, né? Me convidava para jantar, me convidava para viajar, para passear. E aí meu esposo começou a trazer tudo de volta, irmãos. Lembra as coisas, né, que o inimigo fez ele levar tudo? Ele trouxe, irmãos, ele foi trazendo todas as coisas dele. Todas as coisas que ele tinha levado, ele foi trazendo. As coisas que eu fui pedindo para o Senhor, que aqui era o lugar dele, ele foi trazendo. Né? Então,
Meu esposo ainda não trouxe todas as coisas dele, né? Ainda não trouxe tudo. Ele ainda está lá com o apartamento dele, mas eu sei que o Senhor é um Senhor que trabalha nos detalhes. Eu estou num outro grupo, né, de oração, e a irmã, né, foi agraciada com uma bênção do Senhor, e ela fez um propósito de ir na casa, né, das irmãs para fazer uma oração. E aí eu fui participar, e no final da nossa oração, uma irmã falou que o Senhor estava trabalhando na minha casa, na minha família, nos detalhes, irmãos, que Ele estava trabalhando nos mínimos detalhes na minha família. E aí eu tinha muita vontade de pintar minha casa, né? Porque essa casa, ela já era, né, minha, e eu queria pintar, né, reformar algumas coisas da minha casa, mas eu não tinha condições. E aí o Senhor foi trabalhando, me dando condições, né, de pintar, de fazer uma reforma na casa. E elas vieram aqui, né, em casa para fazer uma oração. No final da oração, elas falaram para mim que no portão da minha casa, elas sentiram a presença do Senhor, que elas sentiram paz, né, que no portão elas já sentiram paz. E ao adentrar na minha casa, elas sentiram assim muita paz, né, sentir a presença do Senhor aqui, e que o Senhor, né, Ele estava trabalhando nos detalhes. Ele me deu até o Salmo 23, que o Senhor era comigo, né, e que o Senhor estava trabalhando na minha casa e na minha família. O meu filho, né, ele mora em Santa Catarina, mas eu continuo, né, em oração pela vida do meu filho. Eu sei que o Senhor vai trabalhar na vida dele também, irmãos, porque não é essa vida que eu quero para o meu filho, né? O Senhor vai libertá-lo, porque quando ele tiver a família dele, eu quero que o meu filho seja um provedor da casa dele, né, um homem íntegro. Eu quero que o meu filho tenha o conhecimento da palavra do Senhor, né? Domingo, né, eu sempre, como eu disse para os irmãos, eu oro na minha casa, né, toda, e domingo eu estava com meu esposo, a gente estava fazendo um almoço. Antes eu reclamava muito, né, porque tinha que ficar só dentro de casa. Hoje, irmão, eu agradeço por cada detalhe. Outro dia as irmãs no grupo postaram, falando, né, nas conversas, que estava sentada, né, a Nina, que o esposo chamou para assistir um filme. Outro dia meu esposo estava assistindo um jogo e eu sentei perto dele, né, assim, do outro lado do sofá. Ele me chamou, eu fui próximo dele, fiquei deitada no colo dele. Então eu agradeço tudo, irmão, cada detalhe que o Senhor está trabalhando, eu agradeço. E domingo nós estávamos fazendo um almoço, e aí a minha filha ligou, falou que ia passar aqui à tarde para tomar um café. Nós preparamos o café, né? Minha filha chegou, nós preparamos o café. Depois eu falei para ela, né, e meu genro ficarem para jantar conosco. E assim, foi uma noite maravilhosa, irmãos. Né? Nós rimos muito, nós conversamos muito. Então, assim, irmãos, não desistam da família de vocês. Não desistam. Né? Como eu não desisti. Tomem cuidado com o que as pessoas falam. Né? Eu estou em escola, eu ouço, eu vejo, né, as crianças desesperadas, eu vejo as pessoas falando, hoje eles não ligam, né, para a família. Né? Então, eu sempre quis a minha família. Eu quis a minha família, né? Os meus filhos hoje já estão, né, juntos de novo, próximos, estão se falando. Minha filha se preocupa muito com ele. Né? No final do ano passado, a minha filha foi viajar para Santa Catarina para ficar com ele, né, para ver como que ele estava. E o Senhor preparou uma viagem para mim também, né? E em julho eu
eu queria saber onde o meu filho estava, né, qual era o lugar, se meu filho estava bem, se ele não estava na rua, né, irmãos? Então o Senhor preparou, eu viajei, né, 12 horas sozinha com a minha cachorra e a minha vizinha, que o filho dela também mora em Santa Catarina, e o Senhor nos levou e nos trouxe de volta, preparou tudo, eu vi o meu filho, fiquei com o meu filho, e tô vendo, né, irmãos, assim, o trabalhar do Senhor também na vida dele, né, ele ainda não está totalmente liberto da bebida, mas eu creio, né, nos detalhes do Senhor. O meu esposo, ele está aqui em casa, né, comigo, ele ainda não entregou o apartamento dele, não entregou, né, lá, não trouxe todas as coisas, mas eu também não fico pressionando, não fico em cima dele, cobrando, né, eu falo para o Senhor que eu quero ser a mãe, a mulher de Provérbios, eu quero ser uma mãe com sabedoria, eu quero ser uma esposa com sabedoria, e que minha casa seja edificada pela palavra do Senhor. Eu tenho muito, assim, também, irmãos, do versículo de Ezequiel 37, como o Senhor falava, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizava, irmãos, eu profetizava que o Senhor ia colocar carne, o Senhor ia colocar vida, o Senhor ia colocar amor no coração do meu esposo ia sentir saudades daqui de casa, ele ia sentir saudades de mim, para o Senhor trazer lembranças, né, à memória dele, para o Senhor limpar o coração, a mente dele e ir trabalhando, né? Então eu rendo graças, né, ao Senhor, agradeço a Sol, né, a oportunidade de eu ter entrado no grupo, né, desse tempo de aprendizado, agradeço as meninas, a Nina, a Carlinha, a Ananda também, né, que fez parte do grupo. Eu agradeço a todos, né, agradeço ao Senhor, o meu Deus, né, por ter me direcionado, por ter me guardado, né, porque foram muitos os ataques do inimigo contra a minha vida, né, muitas vezes ele quis ceifar a minha vida, mas o Senhor me guardou, né, como no Salmo 91, ele me cobriu, né, me guardou debaixo das asas dele, né. Eu falei para o meu esposo que nós vamos casar, né, e quando isso, né, quando o Senhor prover, eu vou testemunhar também, irmãos, né, sobre o nosso casamento. Eu espero que vocês perseverem, né, pelas suas famílias, pelos seus cônjuges.